Você acha que recomeçar do zero acontece só com quem nunca conquistou nada, né? Mas a verdade é que às vezes o tombo ele vem justamente quando a sua vida já estava organizada. Você tinha um emprego estável, salário entrando na sua conta todos os meses, benefícios bons, rotina construída e um caminho previsível pela frente. E então aparece alguém, né? Uma mulher. Uma conversa inocente vira conexão, a conexão vira expectativa, e quando você percebe, começa a acreditar que talvez a felicidade esteja em outro lugar. Aos poucos, aquela vida que levou anos para construir começa a parecer substituível. Você começa a pensar que mudar de cidade não é tão grave assim, que deixar tudo para trás é apenas coragem e que o amor compensa qualquer risco. E é nesse ponto que quase ninguém percebe o que está fazendo. Trocar estabilidade por emoção. Você decide sair, insiste, força situações até conseguir romper tudo o que sustentava sua vida. Família distante, carreira abandonada, identidade reconstruída em função de outra pessoa. No começo parece certo, parece destino, mas o que ninguém te conta é que decisões emocionais cobram um preço silencioso e ela só chega quando já não existe caminho fácil de volta. Você não saiu porque odiava a sua vida antiga, você saiu por causa de uma mulher, de um relacionamento. E é exatamente aí que começa o erro que quase todo homem adulto comete em silêncio. A conversa virou rotina, a atenção virou necessidade e, sem perceber, você começou a colocar uma pessoa no centro das decisões mais importantes da sua vida. Aquela sensação de ser compreendido, né, desejado e valorizado fez parecer lógico abandonar tudo. Você convenceu a si mesmo de que estava construindo algo maior, algo que justificava deixar emprego, cidade, família e estabilidade para trás. Parecia atitude de coragem, parecia prova de amor, mas na prática você estava só apostando toda a sua estrutura emocional em algo que ainda nem tinha sido testado pelo tempo. E quando finalmente muda de cidade para viver essa relação, tudo gira em torno dessa pessoa. Sua nova vida passa a depender daquele relacionamento dar certo. Só que o problema é simples e brutal. Quando um homem constrói o próprio recomeço baseado em outra pessoa, ele não percebe que se essa pessoa for embora, leva junto o chão inteiro que ele acabou de pisar. E no começo tudo realmente parece valer a pena sim, né? A convivência funciona, os planos começam a dar certo, você acredita que finalmente tomou a decisão certa. O relacionamento até avança, né? O sentimento se fortalece e você passa a enxergar futuro ali. Só que enquanto tenta construir essa nova vida, existe uma verdade silenciosa acontecendo. Você já não tem mais o que tinha antes. O emprego ficou para trás, a segurança ficou para trás, a rede de apoio de amigos ficaram todos para trás. Toda a sua estabilidade foi substituída por uma única aposta emocional em um relacionamento. E quando o relacionamento começa a desgastar, porque toda relação enfrenta pressão, rotina e conflitos, o impacto não é só no sentimental. Quando a separação chega, ela não leva apenas a pessoa embora, ela leva o projeto inteiro que você criou ao redor dela. De repente, você não perdeu só uma mulher, você perdeu direção, perdeu estrutura, perdeu identidade, perdeu também tempo e também percebe que está sozinho em uma cidade que não era originalmente a sua, tentando entender como alguém adulto consegue voltar literalmente para o zero absoluto. E é aí que vem a parte que ninguém mostra, né? Porque quando tudo acaba, não tem música triste tocando no final, não tem apoio, não tem plano pronto. Você simplesmente se vê sem nada, sem relacionamento, sem dinheiro, sem rumo e tendo que voltar para a casa da mãe já sendo adulto. A sensação é pesada. Parece que a vida andou para trás, né? Enquanto todo mundo da sua idade está construindo alguma coisa relevante, você está tentando entender onde foi que perdeu o controle da sua própria história.
O orgulho dói, a mente pesa e bate aquela vergonha silenciosa de ter que recomeçar dependendo dos outros de novo. É nesse momento que você entende que começar do zero depois de adulto não tem romantização nenhuma, não é motivacional, não é bonito, cara, não é inspirador. É acordar sem saber o que fazer, é lutar contra pensamentos ruins e ainda assim levantar porque ninguém vai fazer isso por você. E ali no fundo do poço você percebe que agora não existe mais escolha. Ou você cria força, ou você fica parado, sendo esmagado pela própria decisão. E é justamente no fundo do poço que acontece a virada que ninguém vê. Porque depois de perder tudo, não sobra distração, não sobra ilusão e nem desculpa. Você começa a entender que ninguém vai aparecer para te salvar, que ninguém vai devolver o tempo perdido e que reclamar não muda absolutamente nada. É ali que nasce uma força diferente. Não aquela motivação de vídeo bonito da internet, mas uma força bruta, silenciosa, construída na humilhação de ter que recomeçar sem aplauso nenhum. Você começa a se reconstruir na marra, aprende a controlar a mente, engole o orgulho, busca força onde nunca tinha buscado antes e entende que ser homem não é só conquistar. É saber se levantar depois de destruir a própria vida com decisões emocionais. Aos poucos você para de culpar a pessoa que saiu da sua vida, o destino ou até mesmo o passado e começa a assumir algo difícil. Foi você quem decidiu abrir mão de tudo. E se foi você que caiu, meu amigo, só você pode se levantar também. E então vem a lição que quase ninguém tem coragem de falar em voz alta. Não vale a pena abandonar sua vida por causa de mulher nenhuma. Nenhuma, meu irmão. O relacionamento, ele não pode ser o centro da existência da sua vida, porque quando você constrói tudo em volta de alguém, basta só essa pessoa ir embora da sua vida e a sua vida desmorona junto, meu amigo. Pessoas entram e saem, sentimentos mudam, mas as consequências das suas escolhas ficam. O verdadeiro recomeço acontece quando você entende que nunca mais pode entregar seu futuro nas mãos de outra pessoa. Você pode até amar, pode se relacionar, pode construir algo junto, mas nunca mais ao ponto de perder a si mesmo, porque no final quem vai ter que levantar todos os dias para reconstruir a própria história é você.